Oi gente, tudo bem com vocês? Eu li um post que falou muito ao meu coração. Ele dizia assim: é você que escolhe o nível de intimidade que você quer ter com Deus. Que verdade, hein, gente? Deus não tem filhos favoritos. Deus não escolhe uns para ser algo especial e outros não. Você vai viver experiências maravilhosas com Deus conforme você o busca mais. Isso está muito claro na palavra. Quando nós vamos lá para Ezequiel 47, do 1 ao 9, nós vemos Deus nos ensinando sobre os níveis de comunhão e de intimidade que nós podemos alcançar com Ele. E isso depende exclusivamente de nós, da nossa caminhada com Ele, do nosso tempo de oração, de leitura da Bíblia, de obediência à palavra de Deus. O texto fala, o anjo aparece para o profeta Ezequiel e mostra para ele as águas que estão vindo do templo e diz para ele assim: entra nessa água 500 metros para dentro. E o profeta entrou caminhando 500 metros para dentro. Enquanto ele caminhava esses 500 metros, a água dava apenas no tornozelo dele. Ele respondia por si só. A gente sabe como é difícil caminhar na água, mas enquanto a água tá ali, só no tornozelo, a gente ainda consegue correr, a gente tem mais mobilidade, né? E quando passou os 500 metros, nos próximos 500 metros, a água já estava nos joelhos. Então ele foi andando com mais um pouco de dificuldade, mas ele ainda governava o seu corpo e as suas atitudes. E assim ele foi até mais 500 metros. E os próximos 500 metros a água veio da cintura até mais ou menos aqui nos ombros. E ele foi andando com mais dificuldade. Os seus pés ainda estavam no chão, mas ele já era governado ali um pouco pelas águas, já tinha mais dificuldade, né, de se locomover, né, por sua própria vontade. Então o anjo disse: ande mais 500 metros. E nos próximos 500 metros as águas eram profundas. Ele já não dava pé, ele tinha que nadar, né? Ele já tinha que mergulhar, ele tinha que estar entregue naquelas águas. Então o anjo tirou de lá, né? E aí foi ministrar a palavra do Senhor ao coração dele, falando que estes rios, eles vêm do trono de Deus, e estes rios trazem vida por onde eles passarem. Deus tem vida para mim e para você. E quando essa vida nos toca, ela nos cura, ela nos transforma por inteiro. E Deus quer que a gente vá fundo nessa vida, que a gente vá fundo nesse relacionamento de intimidade com Deus, porque esse relacionamento com Deus, os níveis de relacionamento que a gente tem cada vez mais profundo com o Senhor, nos leva a conhecê-lo melhor e faz com que as pessoas percebam que existe uma vida em nós que é diferente e elas queiram conhecer mais desse Deus, elas tenham fome e sede dessa presença de Deus, dessa vida de Deus que há em você, Então, quando nós observamos essa passagem, nós vimos que quando a água está no tornozelo, é como quando nós conhecemos a Jesus, entregamos o nosso coração para Ele, mas a gente não está muito assim, a fim de deixar Ele governar todas as áreas da nossa vida. A gente ainda quer ter o pé no chão, a gente quer poder correr para onde a gente vai, a gente quer ter o controle de toda a situação. E quando o Senhor diz para ele, ande mais um pouco, e quando a gente começa a avançar um pouco mais no nosso nível de intimidade com Deus, a gente começa a ter mais entusiasmo em orar, em buscá-lo, e estar mais na presença dele, aí as águas vêm até os joelhos. Só que neste momento a gente ainda está num nível de maturidade cristã muito grande. Nesse momento a gente ainda vive naquele tempo de querer conhecer a Deus pelo que Ele tem para nos dar, e não por quem Ele é. E isso é o problema. Não tem problema a gente esperar coisas de Deus, confiar nele para nos ajudar nas nossas coisas do dia a dia. Porque afinal de contas, Ele é pai e cuida dos seus filhos. O problema é quando a nossa prioridade, quando a nossa maior motivação, quando o nosso coração está em buscar a Deus só pelo que Ele tem para dar, só pelo que Ele tem para fazer por nós. Isso é um problema sério. Não é assim que tem que ser. Isso demonstra uma imaturidade muito grande. E a gente ainda está meio que se governando ainda. As águas ainda estão nos joelhos. A gente não deixa Ele nos conduzir por inteiro. É necessário ir mais fundo. E quando as águas já estão ali na cintura e vindo para os ombros, né? A gente já está no momento de uma maturidade cristã maior. A gente já adora Deus por quem Ele é. A gente já o ama. A gente já quer deixar Ele conduzir a nossa vida. A gente já quer buscá-lo mais. A gente já mergulha na presença dEle. Mas ainda assim, os nossos pés estão no chão, estão tocando os chãos, porque ainda há aquele medo daquela entrega total, há ainda aquela resistência, há ainda aquele conformismo com algumas coisas do mundo. A carne ainda está ali falando.
Esses dias uma amiga minha falou assim, se a gente não orar e deixar a nossa carne agir, é um problema, porque a carne vai tomar o controle mesmo das coisas e a gente mesmo não tem nada a oferecer por nós mesmos. Então, nesse momento, a gente ainda deixa de vez em quando a carne tomar, né, o lugar e agir, a gente ainda faz as coisas do nosso jeito, a gente ainda tem medo de se entregar completamente para Deus, mas Deus quer que a gente vá além disso, Deus quer que a gente se entregue completamente, deixe que Ele flua, que Ele nos leve, que a gente esteja nas profundidades da Sua presença, confiando de todo o nosso coração, com todas as nossas forças. É fácil isso? Não é. Muitos de nós vivemos no terceiro nível, né? Muitos de nós estamos ali, mergulhamos e voltamos. Alguns de nós até vamos um pouquinho para o quarto nível, mas depois a gente volta, né? E fica ali naquela área de um pouquinho mais de conforto. Mas o Senhor quer trabalhar isso em nós. E é importante que a gente se renda ao Senhor, que a gente tenha um coração disposto a ir mais fundo, a ir além, porque só assim a gente vai conhecer os propósitos de Deus para a nossa vida. E Deus quer que muitas pessoas conheçam essa cura, essa vida que Ele traz para nós. E Ele vai fazer isso através de mim, através de você. Nós precisamos decidir ir mais fundo. Eu não sei vocês, mas eu preciso cotidianamente decidir ir mais fundo. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Todos nós temos que passar por esse processo e nós fazemos isso por amor, por gratidão ao Senhor, por amor às pessoas. As pessoas precisam conhecer mais desse Deus e nós não temos nada a oferecer por nós mesmos. Só o Senhor pode alcançá-las e isso depende da nossa entrega a Ele, para que Ele viva em nós e as pessoas o vejam em nós e as pessoas queiram conhecê-lo. Não adianta só falar, não adianta brincar de ser cristão, não adianta viver religião, o tempo está acabando. Jesus está voltando. Povo de Deus, nós precisamos despertar e fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Basta de águas nos tornozelos, de águas nos joelhos, de água na cintura. Vamos mergulhar, minha gente. Vamos buscar a santidade e a perfeição que o Senhor quer que nós tenhamos. Eu sei, a gente só vai encontrar isso no céu. A gente só vai ter isso plenamente no céu. Mas a atitude no nosso coração deve ser essa. Ansiar pela santidade, ansiar pela vida de Deus em nós. Ansiar por conhecê-lo mais e ir mais fundo no seu amor e na sua verdade. Amém? Que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau. Beijo grande.